Vou chegar. Como que a gente escreve mesmo? Deixa. Como é que... E aí, pessoal? Vamos aí com nossa quinta live. Água, substantivo feminino. Hoje com 3 mulheres incríveis. Nós vamos estar falando um pouquinho das águas que nos movem. Enquanto isso, eu vou estar esperando, que já chegou a terceira componente aí e facilitadora do curso também, que a gente vai estar dando na sequência. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora, deixar a Gabi entrar e a gente já se apresenta e fala mais um pouco aqui, direto de Quiripiracanga. Oi! Ela... Deixa eu pegar um reloginho aqui, que eu esqueci. Hoje a gente tá com relógio, Gabi, com 2. Então, não sou guardiã do tempo, tenho que honrar minha função. E aí, ai, que lindas! Então, oi, só gente! contextualizar, como já é a quinta live dessa série, em todas as outras lives eu ia pedindo para a Gabi controlar o tempo, mas hoje a gente está bem. Então, tô com um reloginho aqui agora, ó. A gente também. Então, já estamos com 15 pessoas online, então vamos se apresentar, né? Vou contextualizar um pouquinho, né? Está na quinta live com esse tema, águas, substantivo feminino, onde várias pessoas passaram por aqui, trazendo um pouquinho do fluxo das suas águas, né? E também a gente movimentou um pouco essas lives para trazer um pouco mais dessa percepção sobre o que é água, como as águas fluem, a importância da água, a água enquanto feminino mesmo. E, bom, como nós trouxemos essas lives pelo fato da gente trabalhar com esse tema e por ser um tema tão importante, hoje eu divido aí a palavra com essas 2 mulheres que eu adoro muito, que eu amo muito. Eu gostaria que, para começo de conversa, vocês se apresentassem um pouco. Vou começar com a Gabi Takaki. Eu começo? Então, vamos lá, gente. Eu sou a Gabi. Eu já morei em Piracanga, 2017, 2018. E trabalhei na Plant, né? Nesse tempo. Foi, assim, uma super abertura de consciência para mim. Que eu sinto que eu sempre tive conectada, né? Todo mundo sempre está conectado com as águas, né? Mas por algum momento da minha vida, eu acho que eu deixei isso um pouco de lado. Eu estava na vida louca de São Paulo, assim, né? Que consome a gente. E em 2014 eu tive essa mudança, assim, depois de um retorno de Saturno muito forte. E desde então venho seguindo essa caminhada, assim, do autoconhecimento e dessa conexão com a natureza. E eu sinto que as águas é um super veículo para movimentar todo esse aprendizado em mim. Eu me chamo Márcia, eu moro aqui em Quiripiranga. Aproximadamente 10 anos que eu escolhi viver em comunidades intencionais e ecovilas. E atualmente eu trabalho também na Plant com a Júlia, que é a fundadora assim, desse espaço. Acho que ela vai poder falar um pouco mais. E minha história de vida, na verdade, está muito ligada a uma busca ambientalista e ecologista, assim, né? Eu, desde pequena, gostava muito de atividades ao ar livre, de estar, né, no que a gente chama de natureza, de ir para cachoeira, viajar, sempre assim, né, mais focada nesses lugares mais naturais. E eu lembro pequena que tinha essa preocupação muito grande com uma certa nível de autorresponsabilidade, entendendo que o que eu fazia no meu dia a dia, minha forma de vida, de alguma forma destruía parte do que eu mais amava e do que eu mais amo na vida, né? Que é
os ambientes, os ecossistemas limpos, né? Indo a água do rio limpa para eu poder me banhar, né? Para poder potencialmente beber. E lembro que já jovem eu comecei a experimentar um pouco com cosmética natural. Já preocupada, assim, né? Tipo, né? Vou tomar meu banho, como é que eu vou sujar essa água que eu vou me banhar? E fiz alguns experimentos para conseguir viver de forma mais tranquila internamente. E desde que eu escolhi viver em ecovilas, essa escolha ficou mais tranquila internamente, porque eu me envolvi e morei em lugares onde o elemento água é, de alguma forma, muito cuidado. O elemento água é tido em consideração como um ser precioso, né? E que realmente importa muito. Afinal, a gente é feito, né, 70, 80% de água. A gente nasceu na água, a vida vem da água. E é o elemento que, quando acaba na nossa casa, no apartamento, a gente percebe rapidinho, né? Porque o banheiro já fica um caos para estar ali, né? Os banheiros convencionais que dependem desse elemento já é o primeiro lugar que fala, nossa, e agora? Sem falar, né, na água de beber, como é que toma banho, né? Então faz 10 anos que eu moro em comunidades e agora aqui em Quiripiracanga, que eu amo muito, onde esse elemento é cuidado nas suas múltiplas formas e eu percebo que eu posso relaxar, né? Eu posso ir no banheiro com tranquilidade, porque eu sei que nada ali está sendo poluído, pelo contrário, estou gerando riquezas para a terra e posso tomar meu banho com tranquilidade, posso cuidar, né, da minha pele, do meu corpo com diferentes produtos que são feitos de plantas, né, de elementos mais naturais que podem ser reciclados pelo próprio ciclo da vida. Então, encurtando assim, né, minha história, assim, sou bióloga, escolhi estudar a natureza, amo, trabalho também com criação de abelhas nativas, com agrofloresta e essa escolha de estar cuidando e sendo autorresponsável pelos meus atos e viver tranquilamente com o que eu faço, ela é inevitável, assim, na forma como eu vim ao mundo. E nesse sentido, eu sou muito grata a Julie também, que ela pode se apresentar um pouquinho agora. Ela é guardiã do grande projeto que a gente tem aqui, né? Que ela é guardiã e fundadora, né? Que chama Plante, que é o projeto que cuida das águas através da confecção de produtos biodegradáveis. Aqui é feito praticamente tudo o que a gente precisa para manter nossa casa limpa, para manter nosso corpo limpo. E aí eu passo a bola para ela mesma. Então, enquanto eu vinha as meninas falarem, me passaram muitas reflexões, assim, né? Aqui realmente a água nos chama para o cuidado, né? Eu vim desse mundo da permacultura, onde, enfim, eu sempre gostei de lidar com muitas coisas de natureza, assim, de plantio, de jardinagem, de educação, enfim, muitas coisas me chamam a atenção. Mas eu vim para cá num lugar onde a água é predominante, né? A gente tem rio, tem mar, tem lençol freático muito raso, tem a umidade da Mata Atlântica, né? Tudo nos inspira a olhar para as nossas águas, tanto exteriores quanto interiores, né? Porque também se trata de um espaço que está focado no autoconhecimento, né? E as águas nos levam para esse espaço, né? Da gente olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, né? Então, mais do que eu ter, né, do que ter me dedicar à água, eu vejo que a água me atrai e ela se dedica a que eu possa, né, entender ela, assim, entender minhas próprias águas, assim, né? E aí eu queria, antes de fazer assim a pergunta que eu tenho começado todas as lives com ela, eu acho que eu quero começar respondendo essa pergunta, que é o que é água, né, para cada um. Eu posso começar, né? Para mim,
essa questão ela tem pulsado muito, assim, né? E como eu tenho feito essa pergunta nas últimas semanas para todas as pessoas que passaram aqui, e algo que me tocou muito, assim, né? É a própria criação desse curso, do qual a gente vai falar um pouco mais. Né? O que une essas 3 pessoas que estão aqui nesse instante, e uma quarta que talvez apareça ou não, né? Que está mais nos bastidores, que é a Roberta, é esse cuidado, esse amor pelas águas, né? E mais do que isso, esse compartilhar as suas vivências em relação a esse tema. Né? E aí, há um tempo atrás, foi me feita uma pergunta, assim, né? Do tipo, o que é um ideal de composição para você, né? De criação de uma partilha, quer seja um curso, quer seja um retiro, né? E eu fiquei me perguntando por bastante tempo sobre o que era isso, assim, né? E nós 3, nós estamos há pelo menos um mês ou mais, não sei quando a gente começou essa brincadeira, eu acho que há menos de 2 meses atrás, que a gente já dava esse curso aqui, e daqui a pouco falaram assim, pô, dei esse curso online, e eu cheguei e falei, olha, eu só dou se a Gabi estiver junto. E as águas rolaram, e daqui a pouco entrou Roberta, entrou Márcia, e eu disse, uau, então vamos fazer essas águas fluírem, assim, né? E aí algo muito incrível aconteceu, assim, para mim, né? Eu vi todos esses atributos da água, essas características tão femininas que a água traz se manifestando na criação desse curso, né? Viu o acolhimento de cada uma, assim, de tá trazendo a sua diversidade, de estar trazendo as suas ideias e, ao mesmo tempo, acolhendo o que as outras traziam também. Vi um profundo senso de união, assim, né? Do tipo, o importante é a gente estar compondo. O importante é a gente estar junto fazendo algo, assim, mais do que qualquer coisa, assim, né? Vi esse fluxo, assim, né? De cada uma estar respeitando o ritmo da outra e, pô, vamos confiar, né? Eu acho que uma dos atributos, né? Das virtudes mais incríveis que a água me traz é esse senso de confiança, né? Porque a água sabe muito bem o seu caminho, né? Ela está o tempo todo correndo em direção ao mar. Por mais que haja obstáculos, por mais que às vezes o fluxo é um pouco mais rápido, às vezes o fluxo é um pouco mais lento, mas ela está muito firme no seu propósito de chegar no oceano, na unidade, né? Então ela não tem dúvidas no caminho que ela tá navegando, assim, que ela tá fluindo, assim, né? E eu vejo isso acontecendo nessa composição, assim, né? Vejo, né, esse fluxo acontecendo, assim, né? Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer, assim, profundamente as 3 mulheres. A quarta, né, a terceira tá aí, que é a Roberta, que acabou de entrar e colocou o nomezinho aí do curso também. Né? Então, para mim, assim, hoje, quando eu penso em água, vem muito esse olhar para as águas interiores, assim, né? Tipo, a água, ela é relação o tempo todo, ela é união o tempo todo, ela é fluxo, ela tem um ritmo, né? E esse ritmo, ele é muito próprio da água, né? E cada água interior, cada um de nós tem seu próprio ritmo, né? Ela flui o tempo todo, ela se movimenta. E, ao mesmo tempo, ela não se apega, né? Mas ela acolhe o que chega até ela, né? Então, para mim, a água, ela é muito isso, assim. São essas características que tentam nominar algo que talvez não seja nominável, assim, né? Porque ela é algo muito... Ela é, sei lá, ela é a ligação entre o que há de material e imaterial. Ela não é tão densa quanto a terra, mas nem tão leve quanto o ar. De alguma forma, ela conecta esse mundo visível ao invisível, né? E só por isso ela já é um grande mistério, só por isso ela é algo muito incrível, assim, né? Então, movida por essa
curiosidade, por esse querer compreender esse mistério, essa água na qual eu me reconheço, né, que eu resolvi fazer essa partilha, assim, né, através desse curso, assim, né, porque de fato o que eu posso fazer e o que eu percebo que as meninas também fazem, né, enquanto preparando esse curso, que significa um monte para a gente, é compartilhar a sua própria percepção. E a forma de aumentar essa percepção é justamente integrando essa diversidade, convidando outras pessoas para estarem junto com a gente, né, para compartilhar desse momento. Que é super subjetivo, mas ao mesmo tempo, né, ele é super prático também, né? Porque à medida que a gente vai reconhecendo nossas águas internas, a gente também é impelido a cuidar das nossas águas exteriores, né? Tipo, você reverencia cada vez mais a água que me cerca, assim, né? Eu reverencio a água que me cerca, né? Então, né, já perceberam que eu gosto bastante de falar, né? É um tema que me fascina, né? Pelo qual eu sou muito apaixonada, assim. Mas eu quero passar a palavra para as meninas, assim, Marcinha, Gabi, o que é água para vocês? O que a água traz para vocês nesse infinito do agora? Nossa, traz tanto, né? É assim, é difícil de falar mesmo, porque é muito assim. E eu sinto a água hoje, assim, como uma grande mestra mesmo. E é só de você observar, você sentir, às vezes é num campo tão sutil, né, que a gente não precisa ficar se perguntando o que a água está querendo passar pra gente, você só sente, né? Ele tá ali, tá presente, tá sempre fluindo, né? E esse exercício também de não precisar estar em contato, né? Em Piracanga isso é muito forte, de estar a água ali presente no rio, no mar, a gente está sempre falando. Mas ela está presente em todos os lugares, né? Agora, eu lembro que quando eu aprendi sobre punks, eu via comida em todos os lugares, assim, que eu até em São Paulo eu via comida, assim, andando na rua. Agora eu tô no momento água, então eu vejo, parece que eu tô vendo tudo azul, assim, eu vejo as águas em todos os lugares, né? E é isso, eu sinto de uma forma também muito leve, e parece que ela sabe o que a gente precisa, né? Vem de uma forma muito leve, muito fluida. Quando precisa de uma tormenta, vem a tormenta também. Então, eu vejo desse lugar de muito amor, assim, de muita entrega, de muita aceitação do nosso momento, do que a gente precisa, e também dessa resiliência que ela tem muito forte, né, amor? A gente vê, assim, como que a gente está cuidando dessa água. A gente não está cuidando de uma forma tão, com tanto, com tanta atenção, com tanto amor. E mesmo assim, ela se transforma, né? Ela não se deixa abater. Então, são muitos ensinamentos, assim, que eu vejo. Então, é uma grande mestra que eu tenho uma enorme gratidão, assim, uma gratidão infinita a Julie por ter me aberto esse caminho também. E estou muito feliz, assim, de estar com essa conexão muito forte e percebendo, muito atenta, assim, percebendo essas sensações sutis que a gente sente. É interessante que, para mim, água sempre foi muito relacionado à limpeza. E a gente pode pensar, né, na limpeza, né, tô suja, né, brinquei muito, vou me limpar, mas eu sou canceriana, né, bem da emoção. Choro muito. Resumindo, eu choro muito. E isso desde muito jovem, assim, de perceber como as minhas emoções fluem de uma forma que inevitavelmente escorre água do meu rosto, né, dos meus olhos. E às vezes era muito difícil lidar com isso publicamente, né? Porque as pessoas, muitas vezes tem situações que é desconfortável mesmo, né? As pessoas ficam desconfortáveis por você, mas na minha foi assim, né? A água corre pelo meu corpo, assim, né? Eu me emociono com coisas muito belas, eu me emociono quando às vezes vou falar uma coisa que para mim é muito verdadeira em um certo momento. Eu me emociono quando eu vejo a dor de uma outra pessoa. E a minha percepção é que
é a forma como meu corpo tem de limpar e deixar ir, é liberando essa água, é deixando isso fluir. De fato, quantas vezes a gente está mal, às vezes está muito irritado, muito triste, e parece que o choro é aquele descarrego, aquilo que deixa aí, que depois que você acalma um pouco, você sente que algo foi embora ali. Pelo menos na minha vida foi muito assim, né? E também, quando eu penso nesse impulso natural de querer me jogar num rio, quando eu estou numa cachoeira, né? Ou de ter aqui o mar próximo diariamente, ou quase, né, se molhar, se banhar. O que isso gera a nível do corpo, né, da energia que flui no corpo. Então, a água, para mim, é muito sinônimo de cura e limpeza. Foi. Quando corre por dentro e quando corre por fora também. Uma coisa que me vem, assim, se a gente olha para a água, toda a humanidade, ela se criou em volta da água, né? Todos os coletivos sempre estão em volta da água, né? E eu sempre me perguntei, assim, o que faz as pessoas se aglomerarem, né? Em cidades grandes, por exemplo, né? Porque alguns pontos específicos, obviamente, né, que eu posso dizer, é em torno dos rios, né? Mas alguns dias atrás, eu conversava com um amigo que também é fascinado por água, né? E a gente falava dessa atração, né, que todos os seres têm com a água, né? Então, se a gente olha, por exemplo, para uma cidade como São Paulo e olha para o fato de que tem mais de 300 rios correndo invisíveis embaixo da cidade, né, completamente, né, compreensível por que tem tantas pessoas nessa cidade, né? Também ali, né, além dos rios visíveis, do rio Tietê, do rio Pinheiros, né, toda essa água que corre de forma invisível, né, é um fato que faz as pessoas se unirem naquele lugar, né? Então, a água traz essa união, independente de como seja, mas ela une pessoas. E eu vejo que esse é um dos temas que a gente vai estar tratando bastante, assim, né, nesse curso, assim, né? E aí eu queria que também que cada uma de nós desse uma palhinha, assim, de qual vai ser a sua parte, assim, como que vai transbordar esse amor, esse cuidado, essa responsabilidade pelas águas para o mundo nesses dias que a gente vai estar bem juntinhas, assim, bem unidas, falando desse tema, assim. Posso começar por mim, né? Falar um pouquinho, assim, bem brevemente, assim, das minhas descobertas com água, assim, né? Que eu sempre me perguntei por que a água estava tão presente na minha vida, se antes eu gostava de tantas coisas. Não é que eu deixei de gostar, né? Mas a minha dedicação é quase exclusiva para esse tema hoje, assim, né? O que a água está me mostrando, o que ela está me ensinando, assim, né? Num primeiro momento, veio muito esse olhar para as emoções, para os sentimentos, para o movimento, para o fluxo. Só por aí eu já teria muita coisa assim para estudar e para aprender com a água, assim, né? Mas foi um momento específico assim onde eu estava estudando sobre a memória da água e eu percebi que para mim o grande aprendizado que eu tenho com ela todos os dias é o fato de que ela é um ser de memória. É um ser de memória e é um ser que tem uma inteligência própria. Mas ela também é um ser receptivo. Ela recebe tudo aquilo que a gente coloca nela, né? Então, se eu me percebo como água, eu também começo a ter a presença e a responsabilidade sobre o que eu coloco no meu corpo. Seja a nível material, né, de alimentos, mas seja a nível intencional e de pensamentos também, né? Como eu estou alimentando minhas próprias águas, né? O que eu posso fazer para ela se tornar cada vez mais pura e mais fluida, né? Esse é um tema assim que a gente pode desenvolver por horas ou por dias, né? E ela traz muitos aprendizados nesse sentido.
né? Então, e também é algo muito subjetivo, né? Porque para cada um ela traz algo, né? Então, essa é uma das questões que a gente vai estar tratando, assim, né? O que que a água me traz, né? Que memórias ela guarda dentro do meu corpo, né? E que memórias eu alimento a partir das intenções que eu coloco nela. E você, Gabi? Depois de toda essa inspiração, que a gente vai olhar para a água e vai sentir as nossas águas e vai querer transbordar esse amor todo que a gente reconheceu, ou que a gente se conectou, ou que a gente reforçou com a água, a gente vai olhar para como que a gente pode cuidar, então, uma parte um pouco mais prática, né? Entender um pouco mais de como a gente, como indivíduo, tem esse poder também de cuidar e de fazer a diferença, né? Então, a gente vai olhar para o cuidado com o nosso corpo e a nossa casa. E pode se manifestar através do uso dos produtos naturais biodegradáveis. Então, vai ser aí uma imersão para a gente entender, né, o porquê que usar os produtos convencionais não faz bem, não só para a natureza, mas para a natureza que nós somos também. Como que são feitos esses produtos, quais são as bases desses produtos, por que eles são melhores para o nosso corpo e para o planeta. Então, vou trazer um pouco dessa teoria também para a gente entender como que a gente faz como assim, né? Um produto feito de plantas, de onde que vem? Qual que é a energia que a gente coloca para ter esses produtos, né? Para conseguir um óleo de coco. E a gente no Brasil, a gente é tão, né, privilegiado que a gente tem essa biodiversidade tão maravilhosa, óleos riquíssimos. E então a gente vai se empoderar e reconhecer na gente essa autonomia também, da gente entender tudo que a gente está consumindo, né? E isso é muito maravilhoso, eu amo, assim, eu não consigo. Eu teve uma época que eu fui a louca dos rótulos, então eu olhava o rótulo, não me conformava, não entendia nada, e a partir desse momento você vai saber tudo que você vai estar colocando na sua pele, né? Esse órgão que a gente tem, que é o maior órgão do nosso corpo. E também no cuidado com a nossa casa. Então, a gente vai se aprofundar em todos os modos, a gente vai ter as práticas com as receitas, mas a gente vai trazer essa parte teórica também para vocês entenderem um pouco melhor dessa diferença mesmo, do porquê fazer essa transição e porquê que a gente acredita muito que essa é uma forma muito forte de fazer a diferença aí. Eu vou falar um pouquinho também do tema do cuidado da água a nível de comunidade. Como a gente cria redes, pensa melhor o fluxo das matérias-primas, percebe o nosso entorno, como a gente se organizando nessa esfera mais de comunidade, com grupos, a gente consegue fazer um trabalho mais integrado com todo, percebendo da onde vem, para onde vai esse fluxo de energia. Então, a gente vai pesquisar um pouquinho aí nessa área. Então, falando um pouquinho desse fluxo do curso também, né? Vão ser 4 módulos, né? Uma sequência de 4 módulos dentro das quatro dimensões do cuidado, né? O cuidado do nosso corpo, cuidado da nossa casa, da nossa comunidade, do planeta como um todo, né? E trazendo também alguns princípios que nos movem, assim, que são muito importantes para a gente. Talvez o princípio mora esse convite à simplicidade, né? Como a gente pode voltar a esse ritmo, mas também esse fluir da natureza, assim, o que a natureza nos traz dentro dessa virtude da simplicidade? Como eu posso fazer os meus produtos, sim, muito eficientes, mas de uma forma simples, né? Em que dimensões essa simplicidade se manifesta? E um princípio que também é muito importante é o entendimento do processo, né? A partir do momento que assim a gente vai estar, né, trazendo receitas, né,
trazendo transparência de como a gente faz e quais são nossas fórmulas, e tá tudo bem. Mas é muito, mas muito importante que cada indivíduo entenda os processos que estão por trás do feitio dos produtos. Porque a partir do momento que eu entendo integralmente esses processos, eu abro o campo da criação. Eu deixo de ser uma seguidora de receitas para ser uma criadora mesmo, né? Eu começo, né, a ter a autonomia de mudar determinados ingredientes, de me adaptar ao local onde eu tô, de colocar a minha própria magia para realmente fazer essa alquimia acontecer, né? Então, esses são alguns dos princípios, né? A gente vai ser um curso bem recheado, assim, de trazendo esses princípios na profundidade, né? Olhando para a nossa pegada ecológica, né? Olhando para esse ciclo de matérias-primas, olhando o que a água nos traz de aprendizados, para que a gente também possa se perceber como esses agentes de transformação desse planeta, né? Porque realmente utilizar esses produtos é um ato político, né? É onde a gente consegue transformar esse todo onde a gente vive, dentro desse campo de que pequenas ações fazem muita diferença no planeta. E esse é o quarto módulo, né? Que é essa transformação planetária, né? Como as ações no meu corpo, na minha casa e na minha comunidade podem reverberar no todo, né? Podem gerar transformações efetivas para o planeta, né? Podem realmente fazer a diferença, né? E como eu me percebo enquanto indivíduo dentro de coletivos, dentro de um grande movimento planetário de cuidado, né? Como eu posso me conectar com outras pessoas que também estão cuidando, com outras pessoas que também estão movendo iniciativas e movimentos para esse cuidado. Porque a partir do momento que eu acesso essa força do coletivo, eu também acesso uma energia do ilimitado, né? Porque eu sei que se eu estou junto com outras pessoas, eu nunca vou me sentir sozinha, né? Mas eu vou ter uma força muito grande de transformação, né? Vai ter uma efetividade de transformação. Se a gente olha para exemplos bem palpáveis, assim, se a gente olha, por exemplo, para a Greta, que é uma moleca, uma pirralha de 16 anos, sei lá se ela já fez 17, não sei, não importa, mas uma adolescente conseguiu mover milhões de pessoas, o que nós, enquanto seres humanos adultos, né, em redes, né, conectado a outras pessoas, podemos fazer, né? Então esse curso, ele também navega muito por esse empoderamento do indivíduo. A gente sabe o quanto a água é poderosa, ao mesmo tempo que ela nos traz essa serenidade, essa calma, né? Esse espírito contemplativo. A gente sabe da força das águas, a gente sabe o quanto ela é poderosa quando ela se move em união, o quanto ela transforma o ambiente, né? Aqui a gente consegue observar isso todos os dias. Em uma semana, às vezes o rio muda completamente de lugar. Em uma semana ele derruba 5, 6 coqueiros. Em uma semana ele corre de forma diferente para o mar, né? Se nós somos água, como a gente pode trazer essas características, essas virtudes da água para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e realmente ter ações efetivas para a regeneração planetária, né? Esse é um questionamento, mas mais do que um questionamento, é essa busca de respostas internas, assim, né? E aí eu queria que as meninas complementassem também um pouco desse tema, assim, o que a água traz de poderoso para vocês, né? O que ela traz de memória e o que ela traz de ação efetiva, assim, né? O que a água ensina a cada instante, né? Dentro dessa força que ela traz. Ai, não sei, eu acho que a água ensina tanto, né? Eu falei isso antes. Mas acho que ela ensina esse amor incondicional mesmo. E por tudo, por todos os seres, aceitar, resistir. E também essa lembrança de que nós somos não só água, mas nós somos natureza, né? Então, esse sentimento que a gente tem quando a gente se conecta, que a gente
quando a gente dá um mergulho no mar, quando a gente está perto de uma cachoeira, por que que isso vem, né? Como que mexe tanto, assim, com a gente? Então, ela tem esse poder, assim, de cura, muito como um poder de cura e de nos conhecer, de nos aprofundar, né? Então, a forma de cuidado que eu vejo é isso, de reconhecer e honrar muito esse ser tão especial. Estava pensando, né, quando a Júlia falava, que quando você vai se banhar no rio, a água nunca é a mesma. A que passa naquele segundo já foi, nunca é a mesma. Ao mesmo tempo, a água do planeta é a mesma há milhões de anos, há bilhões, né? Ela só circulou, se ressignificou, mudou de corpo, pertenceu a vários lugares, corpos, seres diferentes e continua. Então ela tem é um pouco um mistério, um pouco essa beleza de circular e desapegando, né? Ela gruda, ela faz parte, mas depois ela vai, ela flui. E é inevitável o fluxo, né? Você não consegue reter, ela vai, você bota água em algum lugar, a água vai evaporar. A menos que você fique lutando contra isso, né? Mas uma água nova vai chegar, porque vai chover, se você deixar aberto. Então, a Ellen aqui compartilhando, a água me deixa no meu estado de humildade, né? E é bem isso, assim, para mim também. É muito mágico, assim, se perceber como água e perceber como os ciclos naturais, o que a gente olha fora, também pode ser vivido dentro, né? E eu acho que dependendo do olhar que você tem. Uma pergunta que me vem com muita força, assim, falando com você e me vindo, assim, também uma inspiração, porque para mim tá sendo muito incrível, assim, tocar essa série de lives, assim, porque a cada live eu saio, né, com muito entusiasmo, assim, com muita reverência pela água por ver as diferentes visões desse mesmo organismo, assim, né? E aí uma questão que me vem com muita força, assim, o que nos torna sensível a esse elemento, né? Porque eu tive essa sorte, né? Claro, nós escolhemos as pessoas com quem a gente, né, resolveu fazer essas lives, mas foi muito lindo ver a sensibilidade de cada um. Tá sendo muito lindo. Me inspira muito conversar com vocês por causa dessa sensibilidade em relação à água. Mas o fato é que, independente da gente se perceber ou não, nós somos água. Nós somos mais de 70% de água. Né? Não existiria nenhum ser maior do que a cabeça de um alfinete nesse planeta se não fosse a água. Né? Somos água, né? É fato isso. Mas, de alguma forma, nós, enquanto humanidade, fomos nos esquecendo dessa água que somos. Nos tornando, assim como nos tornamos insensíveis à água, também nos tornamos insensíveis, né, às nossas águas interiores e águas exteriores. E isso foi nos levando para um estado de não cuidado, de destruição, né, de insensibilidade, né? Muitas pessoas passam do lado sei lá, do Tietê ou do Pinheiro e nem sabem de onde veio aquele rio, ou nem sequer sabem de onde veio a água que passa pelas torneiras. Né? Então, hoje, para mim, é um grande questionamento também dentro do meu trabalho, porque eu vejo que o meu trabalho com as águas tem um fluxo, né? Eu estou aqui em Quiripiracanga há quase 9 anos, né? Então, eu fui acolhida pelas águas e vejo que hoje meu propósito está muito relacionado a transbordar esse cuidado para o mundo. Então, a pergunta sobre o que sensibiliza as pessoas em relação à água é algo que pulsa muito em mim, principalmente as pessoas da cidade, né? Porque é fácil se conectar
com a água, tendo um rio, tendo um mar, tendo ar úmido, tendo um lençol freático muito próximo à superfície, sabendo que o ciclo aqui é muito curto, né? É muito mais fácil, né, cuidar aqui, né? Porque a água está muito presente. Mas uma das questões que me vem é o que torna as pessoas que estão no meio urbano, né, onde a vida é tão corrida, onde a água parece a água pura parece tão distante, porque nem a água da torneira é possível beber, ou as pessoas nem nem acham que essa água pode ser potável, né? Isso já se tornou algo bem incomum, se beber a água da torneira. O que faz essas pessoas se tornarem sensíveis? Essa é uma pergunta. Outra pergunta é o próprio acesso à água dentro das cidades. Há bem pouco tempo, existiam bicas em vários lugares da cidade e que não existem mais, né? A água se tornou algo que chega só pelas torneiras. Me lembrei disso porque se teve algo que me deixou muito, assim, extasiado, né? Quando eu fui visitar a Ellen, que é essa figura linda que está aí nos assistindo, né? Que mora numa comunidade muito especial e toca um projeto muito incrível, que é o Instituto Favela da Paz. É o fato de que nessa comunidade ainda existe uma bica, onde as pessoas, com água, por onde as pessoas buscam água, né? Isso me torna atual. Em plena São Paulo, né? Isso ainda existe, né? Isso é muito incrível. Como a gente pode, aí vai a segunda pergunta, como a gente pode resgatar esse contato com a água nas grandes cidades? Então, eu gostaria que vocês também trouxessem um pouco reflexões sobre isso. O que sensibiliza as pessoas sobre a água e como a gente pode resgatar esse contato nas grandes cidades? Uau! É doido, né? Porque quando a gente pensa nas cidades assim, a gente já logo pensa na falta mesmo, igual a Marcinha falou, né? De faltar água no chuveiro, todas essas águas encanadas que a gente não sabe de onde vem. E de repente você começa a ver que tá faltando água, que vai ter racionamento, que daí corre todo mundo para o supermercado. É essa loucura. Eu acho que, infelizmente, tem sido nesses momentos, né? De repente você vê no jornal aquela represa de onde vem a água todo seco, assim. Então é muito louco e muito triste, né? Esse lugar, assim, de vir pela falta, né? E o Rio Tietê, a Ellen também falou, né? Quando passa pelo Rio Tietê, entra em ação. E eu lembro que acho que foi a Andrea, né? Que falou nessas lives que elas estão maravilhosas e estão no IGTV de Piracanga. Quem não viu pode ver. A da Andrea tá no da Plant. E ela falou, o Tietê tá ali e ele é vivo, é um rio ali, é vivo e tá correndo e é isso. E ela falou com tanta leveza, eu falei assim, caramba, né? Não é pra eu passar pelo Rio Tietê e falar, gente, tristeza, vou chorar, não quero olhar. Não, é um rio, ele tá ali, já sofreu, mas é isso, a água tem esse poder de estar ali entregando tudo que ela pode, né? Então, não sei se eu respondo essa pergunta, estou refletindo e divagando aqui, mas é isso. E talvez em momentos, né? Eu estou me lembrando de quando eu morava em São Paulo, né? Que eu morei por 8 anos em São Paulo. Então tinha esse negócio de a gente estar na vida tão louca assim, e eu lembro que começava o ano, eu olhava o calendário dos feriados e comprava um monte de passagem para eu ir para a natureza. Era a minha válvula de escape. Então é nessa coisa meio no automático, assim. E quando eu chegava na natureza, eu queria ficar dentro da água, queria ficar no meio do mar. Então esses momentos às vezes podem vir alguns insights de algumas conexões, assim, né? Porque realmente é bem desafiador na cidade ter esse contato. Tá muito quebrado, né? A gente fala muito da gente perceber os ciclos se completando, os ciclos fechados, né? Que a gente fala muito isso.
Ai, tá travando um pouco? Oi? Um pouquinho. Tá travando um pouquinho, mas relaxa, já volto. É. Daí. Bicho. Oi, oi, oi. Acho que tá travando, né? Acho que tá um pouquinho. De repente, deixa a Marcinha falar um pouquinho até que a internet aí se recupere. Ah, então. Tô devagando aqui, mas é isso. Talvez tenha que ser um pouco na marra mesmo, ou buscando esses pontos de luz também. Depois que eu me conectei me reconectei, né, com a natureza. Quando eu voltei para São Paulo, depois de 6 meses que acho que eu estava em Piracanga, nossa, eu conheci muitos pontos de luz, assim, né? Hortas comunitárias, grupos de pessoas de permacultura urbana. Então, tem gente pensando em muitas soluções muito incríveis também, né, na cidade, assim. Então, é muito lindo de ver altas tecnologias, né? Tentando resgatar mesmo e para que a gente possa ver comida nas ruas, igual eu fiquei vendo toda hora comida nas ruas, ver a água, sei, ver as águas que estão fluindo por baixo, né? Que igual a Julie falou, de São Paulo, que tem tantas. Então é isso. Talvez o nosso curso, acho que é um bom momento também para você virar essa chave desse olhar, né? Então, tem muitas formas, tem muita gente Eu acho que ela caiu. linda e essa rede, assim, traz muita esperança. Escutando a Gabi, eu fiquei pensando, eu em cidades grandes, vida, né, uns 20 e poucos anos, e um dos pontos que mais me chamou a atenção foi ver que a água foi cada vez mais sendo mercantilizada. Quando eu era criança, era normal você pedir um copo d'água em restaurante, em lanchonete. A gente não comprava tanta água assim, garrafinhas de água para beber. E agora você tem, né? Acho que até virou lei, né? Você poder pedir a água da casa, mas de repente parou de ser comum. Onde a água realmente é um grande negócio, né? Uma grande mercadoria. E, e eu acho que é uma das maiores problemáticas que você enfrenta na cidade, né? Eu até esqueço, porque aqui onde eu moro a gente não tem conta de água. A água não é traduzida em mercadoria, em dinheiro. E aí eu penso, né, essa centralização, né, da cidade, né, que as grandes aglomerações humanas acabam dependendo, às vezes, de uma só empresa para entregar água. Mas aí chove a beça, a sua rua alaga. Ou seja, está sobrando água. Porque tem água que não tá, tem água demais para a capacidade dela de descer. Ao mesmo tempo, você está comprando uma água que vai passar por um processo de tratamento e, de repente, essa água que está pura, tratada, vai ser usada na sua privada para carregar o seu cocô. Então, para mim, esse é um ponto bem sensível das cidades grandes, assim, esse desafio de nós, seres humanos, nos organizarmos como sociedade, né, como comunidade e descentralizarmos parte desse processo, né? Por que que tem tanta pouca gente coletando água da chuva, né? Que poderia já resolver uma boa parte da demanda da água, pelo menos, né, das privadas, às vezes para regar alguma coisa, para lavar o chão. E por aí vai, assim, era parte da minha crise da vida da cidade. É perceber isso ao longo da vida se acentuando. A água cada vez mais como mercadoria e não como um direito de todas as pessoas e todos os seres. Não sei se eu respondi, na verdade, a pergunta. Eu fui né, do desafio, né? A água só flui, relaxa.
duas, né? Tem duas palavras que me vêm com muita força ouvindo vocês, assim, que é essa sensibilidade, né? Sobre esse recurso, sobre esse organismo, né? Sobre esse inominável que é a água, assim, de alguma forma, né? Como eu me torno sensível a ela, né? Porque é só através dessa sensibilidade que eu me torno responsável também, né? Talvez nesse momento que eu passe por um rio que me é caro, né? Pelo qual eu tenho algum afeto de alguma forma, né? Que seja, né, Tietê, seja Pinheiro, e reconheça ele como um ser vivo, né? Sobre um ser que está ali lutando pela sua sobrevivência, né? E que me torne sensível ao fato de que não é normal ter espuma no rio, ou de ter lixo, ou de ter esgoto, né? E o que eu posso fazer como indivíduo ativo, né? Para que isso não seja algo normal, que isso não seja algo comum. Assim como não é algo normal eu colocar um monte de substâncias tóxicas no meu corpo e na água, né? Não é normal. Assim como não é normal não é normal o fato de que existem milhões de pessoas sem acesso à água e eu, como ser privilegiado, pego água limpa e tratada para colocar em cima das minhas fezes, da minha merda, né? Para que o problema simplesmente saia da minha frente. A partir do momento que eu me torno sensível a isso e vejo que isso não está certo, que isso não é legal, né? Talvez a partir disso eu possa estar visualizando soluções e criando conexões para fazer isso coletivamente. A partir disso eu posso ver sim que tem um monte de pontos de luz, né? Se eu olho para São Paulo, tem um projeto fantástico do Zé Bueno e do Luiz Campos, que é o Rios e Ruas, né? Que sensibiliza as pessoas a perceberem esses rios invisíveis, né? Tem a experiência que eu tive com eles há uns anos atrás, onde a gente fez o percurso do Rio Sapateiro, eu lembro de uma das frases do Zé, que ele falava: a partir do momento que você liga essa chavinha de sensibilidade, de percepção da água nas cidades, você não tem mais como ligar essa chave. Você se torna, né, um ser sensível à água. Você começa a perceber onde a água corre pela vegetação, pela mudança de relevo, pela mudança de clima. Tem outros trabalhos fantásticos, tem, né, o trabalho das hortas urbanas, nas nascentes, da regeneração de nascentes. Aí eu falo de duas figuras assim que me são bem, né, que eu admiro muito o trabalho, que a Andrea Pezek, que teve com a gente aqui também, que faz um trabalho fantástico com os jardins agroecológicos, né, que tem como base essa observação da água do terreno. E o Adriano Sampaio também, que trabalha com laguinhos, né, com a regeneração de lagos em praças urbanas, né, e outros locais também. Então, assim, sem pensar nada, tem aí pelo menos 3 ou 4 projetos, assim, que são muito lindos, né? Tem algo que me move muito, assim, que a partir do momento que a gente abre o coração para algum tema, esse tema ele se torna perceptível na nossa vida, né? Quando eu resolvo comer alimentos orgânicos, né, e busco, né, esse tipo de alimentação, eu percebo que talvez tenha uma feira em cada esquina, né? Porque eu comecei a abrir o coração e olhar para isso, né? Então, que nem a Gabi falou lá no início, quando eu abro meu olhar sobre a água, eu percebo que a água está em tudo e eu me percebo responsável por toda a água também, né? Então, da minha parte, fica esse convite, que a gente se torne cada vez mais sensível às nossas águas, porque tudo que acontece de importante na nossa vida é em presença da água, né? Se eu estou muito alegre ou muito triste, eu choro. Se eu estou excitada, eu suo, né? Se eu faço muito exercício, a água flui, né? É sempre água, né? A água sempre está na gente, sempre está com a gente. Então, buscar essa sensibilidade nos faz
nos reconectar com a água que somos, porque nunca deixamos de ser água. E a partir dessa sensibilidade eu me torno responsável por essas águas, né? Eu me torno, né, esse ser que cuida, esse ser que contempla, esse ser que reverencia, esse ser que faz diferente. E vocês, meninas, o que vos move nessas águas? Quais são as águas que estão se movendo em vocês nesse instante? E a gente já vai se aproximando aí da finaleira. Temos 5 minutos. Ou 4. Estava pensando, enquanto você falava assim, que a gente está num momento planetário onde não tem mais muito tempo para não ser responsável pelas nossas ações. Eu acho que a gente já está atrasado, né? A gente tem que correr atrás do tempo perdido. Porque é o momento de estar mais autorresponsável com as nossas ações. E uma ação que a gente depende diariamente tem a ver com limpeza e uso das águas, né? Limpeza do nosso corpo, dos nossos utensílios, tem a ver com necessidades bem básicas da nossa existência. Então, aí é todo dia uma possibilidade de fazer diferente, de estar mais alinhado com o fluxo da vida, né? De estar conseguindo observar que as nossas ações estão cada vez mais em alinhamento com a natureza, né? Então, para mim, fica bem isso, assim, um momento de autorresponsabilidade, uma urgência, eu queria dizer assim mesmo, né? A gente está vivendo isso a nível de planeta e não tem para onde correr, porque o planeta, por enquanto, é um só, né? Tem gente pesquisando de como é que vive em outro planeta. Eu quero ficar aqui nesse mesmo. Porque esse é o paraíso que eu escolhi e que eu quero continuar construindo. Poxa, faço minhas palavras da Márcia. Eu sinto muito isso também, que a gente tá nesse momento, assim, muito diferente, né? Muito crítico, assim, e que inspira muito cuidado, né? Então, a gente tá cuidando uns dos outros e vamos cuidar do planeta também, né? Então, é isso, assim, um momento bem delicado. E eu acho que as águas também traz esse olhar para dentro, né? Do nosso momento, do nosso papel e como que a gente pode transbordar isso mesmo para um cuidado com o mundo, com todos. Então, a esperança que a Roberta aparecesse presencialmente não aconteceu. Mas ela está aparecendo o tempo todo aqui, nos lembrando, né, desse convite que a gente está fazendo, que é para esse curso que começa, vai ser agora do dia 10 a 12 de setembro, começa na quinta-feira, então vai ser quinta-noite, sexta-noite, sábado, nos 2 períodos, de manhã e de tarde, 2 horas em cada período. E assim, me faltam palavras assim para falar desse momento, assim, ele está sendo preparado com muito amor, com muita diversão, com muita dedicação, assim, vejo a gente colocando muita alegria nessa produção, né? Nesse transbordamento do que a gente sente, do que a gente faz de prático, de cuidado com essas águas. Então, assim, está acabando o nosso tempo mesmo, né? Já são, falta menos de um minuto. Então, fica aí o convite, né? Se sintam muito convidados a participar com a gente desses momentos, desse curso. A gente vai fazer de 10 a 12 produtos, eu não lembro, né, o exato número agora, mas assim, vai ser incrível, assim, né? E divulguem aí para os seus amigos, participem, né? Deixem esse amor pelas águas transbordar mesmo. A gente se vê lá. Até mais, pessoal. galera. Vem juntar suas águas com as nossas. Até mais. Esperamos Gratidão. vocês.